Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre a Unimed Campinas. Temos muitas novidades. Em novembro, a Unimed Campinas vai dar um passo decisivo com a efetiva incorporação do Núcleo de Oncologia e Saúde, o NOS, ao seu portfólio de serviços próprios. O maior investimento, gente, da cooperativa até hoje. Vamos falar também sobre o selo concedido à Unimed Campinas de Empresa Amiga da Mulher. E, gente, só para vocês terem uma ideia, com mais de 1.500 mulheres, entre os mais de 2.000 colaboradores, isso representa, na estrutura da Unimed Campinas, 77% do quadro funcional feminino. E a Unimed Campinas se destaca como uma das instituições que mais empregam mulheres na RMC, a região metropolitana de Campinas. Outra novidade, e essa está praticamente saindo do forno, é a mudança, ainda neste ano, de toda a sua estrutura administrativa. Você que é associado da Unimed, quando você vai resolver qualquer questão que seja importante sob o ponto de vista de internação, sei lá, de qualquer tipo de procedimento, você vai na sede administrativa da Unimed, que fica ali naquela parte da Barão de Itapura, e tem dois grandes prédios ali, que a administração da Unimed fica justamente ali, na Avenida Barão de Itapura. Eles vão mudar, ainda este ano, para a Rua José Paulino, 1369, o edifício Arcadas, que muita gente conhece. Ali, próximo, inclusive, do Mercadão de Campinas. Essa iniciativa ela está alinhada à adesão da cooperativa ao Programa Municipal de Revitalização do Centro da Cidade. E para falarmos tudo isso, estamos recebendo, com muita alegria, o presidente da Unimed Campinas, o Dr. Gerson Muraro Laurito, médico com especialização em ortopedia e traumatologia, que inclusive foi reconduzido para mais um mandato de 4 anos à frente da cooperativa em março deste ano. O IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Doutor Gerson, antes de mais nada, quero lhe agradecer pelo fato do senhor mais uma vez aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo. Eu costumo dizer, doutor, em relação a alguns convidados, que contar com o senhor aqui é uma aula sobre a administração de uma cooperativa tão bem estruturada como é a Unimed Campinas. Então, mais uma vez, agradeço muito do senhor ter aceito o convite, viu, doutor? Bom, muito obrigado. A honra é minha de estar aqui com você, Milton. Sempre um prazer revê-lo e ter a oportunidade de falar de uma instituição tão importante, pessoalmente para mim, mas ela é obviamente importante para toda a nossa região. A Unimed Campinas, que é uma cooperativa de trabalho médico, tem um market share extremamente relevante aqui na cidade. Nós temos um contingente muito grande, uma responsabilidade muito importante na condição da saúde, de 600 mil vidas que são diretamente relacionadas a nós e mais 150 mil vidas que a gente chama de intercâmbio. Então, é uma honra estar aqui, né? É uma honra estar com você e eu posso só agradecer essa oportunidade. Ô, doutor Gerson, quando eu soube da eleição, que se não me falha a memória, foi em março desse ano, fevereiro ou março, 21 né? de março. E me falaram que era eleição da diretoria da presidência da Unimed Campinas.
e que o senhor estava como candidato para essa recondução a mais 4 anos de gestão. E eu falei com a pessoa, eu posso até falar, Rosa Guedes, né, que é a assessora de comunicação da Unimed Campinas. Eu falei para a Rosa e falei assim, nossa, Rosa, eu estou feliz, porque eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele logo no início do IBFcast, e o Dr. Gerson é um cara porreta, falando assim claramente. E quando ela falou que o senhor vinha nessa recondução, eu fiquei muito feliz. E aí até falei com a Rosa, eu falei assim, Rosa, vamos amadurecer isso, deixa o Dr. Gerson reassumir, né, para essa recondução de mandato, e a gente conversa com ele, porque tem muita novidade, inclusive do nosso. Né? Eu, inclusive, participei do lançamento daquela pedra fundamental, né, que foi bem, bem significativo, aquele momento, bem importante, e que, obviamente, ia mudar, naquele momento, toda a estrutura de tratamento mais digno ainda ao paciente oncológico. Então, eu me lembro que, na ocasião, foi muito importante quando foi lançada essa pedra fundamental, e a gente sabia do que estava para vir por aí, por conta até da excelência que a própria Unimed Campinas tem diante de projetos que são importantes. E por que eu estou falando isso? Logicamente que o senhor, na recondução desses 4 anos, até 2030, o senhor desenvolveu uma série de projetos, né, que contemplam essa nova gestão. Então eu queria que o senhor falasse para quem está acompanhando nesse momento o IBFcast sobre esses projetos para mais esses 4 anos de gestão, doutor. Perfeito. Vou tentar ser bastante sucinto, porque eu gostaria de ter essa oportunidade, primeiro, de me dirigir aos cooperados e agradecê-los, porque é um processo eleitoral, então, obviamente, eu preciso ter o apoio dos cooperados. Então, fica aqui o meu agradecimento por essa oportunidade. No dia 21 de março, nós reassumimos, então, a direção com uma nova gestão, uma nova composição. Obviamente, é importante só chamar a atenção, nós somos uma cooperativa regida pela Lei 5764, então, que nos obriga a ter um processo eleitoral, obriga uma mudança de composição, uma vez que a lei também nos imputa isso. E dentro da estrutura, né, nós temos um estatuto, nós somos cooperativa regidos por um estatuto. E esse estatuto ele tem hoje, posso dizer, uma grande proximidade com as melhores práticas de governança, a ponto de dizer, por exemplo, que eu tenho que passar por um processo eleitoral e eu tenho uma data limite. Eu não posso ser novamente presidente, independente da minha maior ou menor desejo, da minha maior ou menor competência, porque o estatuto restringe que não haja uma permanência indefinida. Isso é muito saudável, muito salutar para a gestão de uma cooperativa. Então, esse processo eleitoral todo, e que engaja uma série de ações, né, ela é extremamente importante. E aqui eu manifesto o meu agradecimento aos cooperados, que 96% das pessoas que se dispuseram a ir no processo eleitoral nos deram esse aval. Então, fica aqui os meus agradecimentos. E tenho convicção, né, de que na realização, que não é só da minha gestão, da última gestão, né, nós vimos tendo uma sequência de gestões ao longo de um grupo, né, e que vem conduzindo a cooperativa de uma forma bastante positiva, né. A gestão que me antecedeu na primeira vez, obviamente, passou uma situação totalmente inusitada, que foi a época da pandemia. Foi uma situação totalmente atípica e que mergulha em dizer que nenhum paciente, nenhum beneficiário teve um desfecho desfavorável por falta de atendimento. Nós perdemos gente, porque na época isso, obviamente, era inevitável. Mas passado esse momento, né, quando eu entrei a seguir na sequência do Dr. João, nós começamos a focar, primeiro, num momento de altíssima sinistralidade, então nós tivemos que ter ações de gestão bastante importantes impactadas naquele momento, mas já olhando para as perspectivas do futuro. E nesse sentido, foi que nós, então, buscamos um local que pudesse contemplar as necessidades do que, então, ainda se chama o CQA, que é o nosso Centro de Quimioterapia Ambulatorial, que já existe desde 2009,
mas que se tornou insuficiente do ponto de vista do espaço físico, tamanho é o aumento do volume, da demanda e do tipo de perfil de acolhimento que nós fazemos. Então, por estarmos dentro de uma cooperativa, eu não tenho autonomia que não seja através de uma assembleia, para que eu tenha a possibilidade de adquirir um imóvel. Esse imóvel foi adquirido em 2022, né? Veja que em dezembro de 2022, então tem todo um processo de construção, não só física, mas de projeto, de ideais, de aprovações, para que tudo isso seja da forma mais transparente e sustentável possível. Então, como você já adiantou, nós estamos, de fato, em alguns meses, abrindo definitivamente o nosso NOS, que é o Núcleo de Oncologia e Saúde, que já tem esse nome, na sua essência do acolhimento, né, do que representa o nós, né, que é essa visão de coletividade e que hoje continuará fazendo o apoio e a infusão tanto das quimioterapias quanto das imunoterapias, que já é o que acontece hoje, como ainda por cima vamos agregar, né, um serviço muito importante, muito avançado de radioterapia. Para você ter uma ideia, só de equipamentos de radioterapia, nós estamos falando próximo de $6,5 milhões de investimento, né? Então, não só pela qualidade, mas pela tecnologia envolvida, nós seremos então, uma grande referência. E por que eu chamo a atenção disso? Porque não é só um empreendimento, um investimento da Unimed Campinas, é sem dúvida uma referência para a região de Campinas, né? E quando eu digo região de Campinas, não é só a cidade, é todo o nossa área de atuação, que envolve 13 municípios. Então, é um grande momento de oportunidade, de entregas de valor para a cidade de Campinas, a nossa região. Então, não, isso daí, inclusive, doutor, desculpa até dar mas acho que é importante fazer esse registro, que essa unidade, imagino eu, tá? O senhor vai me responder se existe isso em tratativa futura, de até essa tecnologia ser utilizada, por exemplo, em benefício da própria população, por meio de uma questão de, sei lá, de SUS, alguma coisa assim, porque eu vejo que, por parte da Unimed Campinas, gente, é importante frisar isso, porque quando a gente fala de saúde, saúde também é um modelo de negócio. Então, ponto. Você tem um plano de assistência médica, você paga para a utilização daquele plano. Ponto. Não estamos falando de caridade. Mas, o que tem uma coisa importante no perfil da Unimed é justamente esse trabalho que é desenvolvido também, quando é necessário, junto ao poder público. Perfeito. Então, assim, eu imagino, não estou me adiantando, tá? Não sei dessa informação, mas eu imagino que se houver essa possibilidade, com certeza a Unimed vai estar mais uma vez, agradeço essa oportunidade, porque nós temos aqui à disposição exatamente de podermos abrir a oferta de trabalho, né? O que acontece hoje? Nossa aquisição na parte especificamente de radioterapia, ela foi muito bem planejada. Nós temos hoje já concluído 3 bunkers, né? Cada bunker é uma especificidade muito grande, porque nós estamos falando de material radioativo, então existe um cuidado especialmente grande, e você não constrói um bunker da forma da noite para o dia. Então nós já estamos preparados com 3 bunkers e já estamos equipados com 2, sendo que um dos equipamentos ele tem uma alta frequência de utilização com uma tecnologia apropriada, e o segundo equipamento ele tem um tempo de utilização para cada sessão um pouco maior, porque ele é tão específico que ele consegue reduzir, na maioria das vezes, pelo menos da metade das necessidades que se tem no aparelho convencional. Olha que interessante. Então, é um serviço de altíssima tecnologia e que nós estamos absolutamente abertos e preparados para o serviço de prestação fora dos nossos clientes. Então, eventualmente, outros convênios, outras seguradoras e, em especial, o poder público, né, temos alta possibilidade e interesse de ofertar isso de maneira, obviamente, equilibrada para todas as partes, mas de bastante interesse. Então, eu tenho certeza que isso será uma oportunidade, por isso que como eu me refiro ao que representa não só para a Unimed Campinas, mas para a nossa região como um todo, né? Além do fato
de que quando nós adquirimos o terreno tinha uma... Claro, o terreno é sempre o mesmo espaço, mas ele tinha o potencial construtivo que depois, quando ele foi para o nosso nome, por ele se transformar num lote, não numa gleba, ele transformou-se num potencial construtivo maior. E isso viabilizou que tivéssemos a conclusão, então, de um imóvel de 17.800 metros quadrados, ou seja, bastante robusto, Sim. onde ele faz toda essa jornada do paciente oncológico, exceção feita à parte de cirurgia, mas de diagnóstico, de acompanhamento do paciente paliativo. É uma área extremamente relevante e mereceria até que pudéssemos um dia conversar sobre o paliativo, né, que não é a impressão que se tem simplesmente da fase terminal de um paciente, seja ele oncológico ou não, mas é uma área extremamente importante de acolhimento, né, na finitude da vida. Isso hoje nós temos, mas que por deficiência de espaço físico ela é bastante restrita, e lá ela será de forma muito significativa. Né? E o mais importante também, difícil dizer o mais, porque tudo é importante, mas de muita relevância é a possibilidade da abertura do nosso pronto atendimento na cidade de Campinas. Nós já temos um importante, aliás, o nosso principal pronto de atendimento hoje já existe, que é o chamado PALC, que é o Ponto de Atendimento de Médico Campinas, que se localiza na entrada de Sumaré. Nós temos ali hoje uma média de 13, chegamos até a 16 mil atendimentos mês, então é extremamente significativo. Né? Mas está deslocado da cidade de Campinas. E ali não, ali será mais um pronto atendimento. Mas é um prédio de quantos andares, doutor? São 8 pavimentos, né? E como ele tem acesso a 3 ruas, porque ele contempla toda uma parte do quarteirão, então você tem uma entrada pela Carlos Grimaldi, né? E você tem acesso depois à saída pela rua de trás, então tem um fluxo interno extremamente bem planejado, tanto para o paciente que entra para fazer o acompanhamento, o tratamento da parte oncológica, como uma outra entrada totalmente apartada, que não há cruzamento de pacientes, os fluxos são bem definidos, para o pronto atendimento, tanto infantil quanto de adulto, e que ainda vai contemplar também um ambulatório de especialidades. Né? Então, para nós, realmente é um marco extremamente importante. Nós estamos falando de um investimento de mais de 300 milhões de reais e com zero endividamento. Então, isso é um ponto relevante. Né? Você ter a capacidade de uma obra desse tamanho, com todo esse investimento, e não ter nenhum endividamento, é algo que nos orgulha bastante. Isso sempre graças ao trabalho nosso como gestão, mas obviamente do cooperado. Ô, doutor, inclusive, a entrada principal desse empreendimento vai ser na Avenida Carlos Grimaldi, não é isso? Que é ali próximo do Galeria. Isso, não é? Próximo do Shopping Galeria, né? Quem sai ali da Norte Sul e vai para o Galeria, passa em frente. Doutor, realmente esse projeto do Nós, ele nos brinda, quando eu falo nos brinda, né, de uma forma geral, com um atendimento de excelência. E isso daí é motivo de muito orgulho, né, para todos nós, por conta de salvar vidas. Acho que essa daí é uma questão até bastante interessante, bastante importante quando a gente fala de Unimed Campinas, né, desse trabalho incansável de salvar vidas, né, de levar condição de saúde, de boa saúde às pessoas. Acho que isso daí é um norte bem claro e bem importante. Mas tem uma outra questão, gente, que eu acho assim super interessante, que é em relação, por exemplo, à empregabilidade dentro da Unimed Campinas. E aí, só para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 2.000 colaboradores. Mas desses 2.000 e pouquinho, né, de colaboradores, 77% é um público feminino. Sim. E assim, doutor, eu falei logo na abertura do IBFcast que é difícil, por exemplo, você contar com uma empresa, né, em qualquer parte do Brasil que tenha um público feminino tão elevado. Sim. Né? E isso daí levou a Unimed Campinas a receber o título, né, o selo de empresa amiga da mulher. Isso. E eu sei, doutor,
que o senhor tem um motivo de orgulho muito grande em falar sobre essa questão, né? E eu queria que o senhor falasse sobre isso, que eu acho que é muito bacana. Principalmente, doutor, num momento de que a gente vê tanta violência contra a mulher, né? Então, eu acho que isso é um motivo de muito orgulho, né, por parte da Unimed Campinas, de ter esse selo e de empregar mulheres no mais variado nível profissional dentro da Unimed. Veja, a questão da diversidade, da equidade, da inclusão, ela não é um discurso, ela é uma prática, né? Ela está dentro do conceito que a Unimed Campinas tem, aplica e exerce, né? Se nós nos reportarmos a um minutinho da sua fala inicial, quando falava que nós cuidamos da saúde, né? Vamos mesmo lembrar que o cliente ele é o nosso foco de atenção, né? Não existiria cooperativa se não fosse os cooperados. Sim. E não existiria motivo de ter a cooperativa se nós, como médicos, não nos dedicássemos à saúde dos nossos pacientes. Eu sempre brinco que, à luz da Agência Nacional de Saúde, cujo nosso setor é extremamente regulado, nós estamos falando do beneficiário, à luz da visão comercial é o cliente, mas à luz do médico é o paciente. Sim. E, obviamente, nós sempre estamos falando da mesma pessoa, seja ele paciente, cliente ou beneficiário. Então, a nossa preocupação no sentido do foco de ter o cliente ou o médico ou o beneficiário ou o paciente na nossa frente continua sendo o nosso principal foco de atenção. E dentro da saúde, né, você tem também os aspectos da saúde física e mental. Que isso se atrela ao que estamos conversando, né? Então, esse selo, né, de amigo da mulher, ele é extremamente importante, porque olhando para a nossa casa, né, como que uma empresa como nós, que estamos engajados em cuidar da saúde dos nossos clientes, dos nossos pacientes, não vamos cuidar da nossa própria casa, do nosso próprio contingente administrativo, e quando eu digo administrativo, tanto o pessoal que é assistencial, quanto o pessoal que é focado na questão administrativa. Então, muito nos orgulha, né, ter um contingente tão expressivo de mulheres e, infelizmente, sabemos, tanto no mundo social quanto também dentro da nossa própria casa, que existem situações de vulnerabilidade, existem situações que nos preocupam. Então, foi sempre uma política nossa de acolhimento, né? Então, hoje, né, eu até brinco que em épocas anteriores se falava funcionários, né, depois chamamos de colaboradores, hoje eu gosto de chamar de colegas de trabalho, né? Então, ter um contingente tão importante de colegas que trabalham conosco, do sexo feminino, e que são vulneráveis a uma situação de agressão ou de conflitos internos. Então, nós temos uma série de ações que eu exemplifico com canais de denúncia, eu exemplifico com o apoio psicológico e emocional que temos fornecido dentro das nossas instituições, e temos oportunidade de oferecer trabalhos a mulheres que estão saindo do ambiente de casa ou de vulnerabilidade, de agressividade, estão tentando buscar uma posição no mercado para se tornar independente daquela condição do marido agressor e que é o sustento da casa. Então, temos uma série de ações efetivas para dar esse apoio para a mulher. Então, isso é uma coisa extremamente importante que colocamos em prática de fato. Doutor, nós já estamos quase finalizando esse episódio do IBFcast. E como a gente trouxe notícias boas, né? Falando de coisas boas, essa questão da mulher, dessa questão do núcleo de oncologia, né? O NOS, saúde. Mas tem uma outra questão. O senhor sabe que isso é uma questão já antiga, né? As grandes cidades, elas se preocupam muito com a questão hoje do centro. E o que acontece? Campinas também não é diferente, né? Infelizmente, anos atrás era um glamour, por exemplo, você morar no centro da cidade. Você tinha tudo, tinha vários serviços e tudo mais, né? E, infelizmente, com o passar dos anos, a região central de todas as grandes cidades, e Campinas é uma delas, começou a enfrentar problemas sérios, né?
em relação à região central, de degradação e tudo mais. Particularmente, a Prefeitura de Campinas, na gestão que já vem desde a época do deputado federal, hoje deputado federal Jonas Donizete, mas na época era prefeito, sido um trabalho constante, veio na administração do Dário, continua, de revitalização do centro. Sim. Né? E onde era o Palácio da Justiça, né, agora vai ter uma série de serviços ali da Prefeitura de Campinas, mas eu achei super interessante, doutor, por isso que eu estou falando sobre isso, da Unimed Campinas pegar a sua parte de gestão, isso, né, e levar também para o centro de Campinas, mais especificamente na José Paulino, que é onde fica aquele prédio Arcadas, ali bem próximo, para quem não conhece Campinas, bem próximo do Mercado Municipal de Campinas. Queria que o senhor falasse, porque isso daí, inclusive, vai ser feito ainda esse ano, né? Sim, sim. Veja, com a mudança da lei, o projeto de revitalização do centro, pelo que tenho de conhecimento, ele já existe há algum tempo. Uhum. Mas ele não permitia que houvesse a possibilidade do engajamento de operadoras. Ele contemplava hospitais, contemplava uma série de coisas, mas não operador. E a nossa classificação é de operador. Então, quando houve a promulgação da lei em dezembro do ano passado, isso viabilizou que também operadoras pudessem usufruir desse projeto, né? E o que a gente entende isso como uma coisa extremamente positiva? Primeiro, evidentemente, há um impacto financeiro positivo no sentido dos benefícios que a lei pode trazer em relação a porcentagens de cobrança de ISSQN, a questão Sim. da cobrança do IPTU também. Mas, mais do que isso, houve uma oportunidade de um prédio muito interessante, um prédio muito bonito, para quem conhece lá, um prédio mesmo. Tombado pelo Condepac, que nós estamos em 4.600 metros quadrados, um prédio, então, com uma área física bastante importante. E nós estamos, então, fazendo uma adequação dentro de todas as normas regulamentadas que precisam numa situação como essa, mas trazer a disponibilidade da nossa mudança do contingente administrativo, né, e ainda viabilizando que os nossos atuais prédios administrativos hoje possam se transformar em algo assistencial, né? Existem normas bem claras sobre tudo isso, né? Então, é um projeto bastante importante, né? Nós vamos ter um contingente aí perto de 1.100 pessoas que vão passar a circular no centro, né, de uma forma mais diária. Então, a gente entende que tem um caráter financeiro Sim. significativo, importante para nós. Claro que haverá um investimento para isso também, mas traz um benefício para a cidade, traz um benefício para a Unimed Campinas, uma vez que ela disponibiliza os prédios para transformar-se depois em uma questão assistencial, né? E a gente entende que isso seja uma oportunidade muito boa. Vi já os projetos, são projetos que vão trazer um conceito muito mais moderno. Hoje o nosso prédio é um prédio antigo, então ainda temos o conceito de áreas fechadas, lá absolutamente uma arquitetura muito diferente, totalmente aberta, as áreas se integram mais. Então, estamos bastante empolgados, isso vai acontecer ainda até o final desse ano. Então, é uma oportunidade muito boa. Muito interessante, doutor. Inclusive, por exemplo, aqueles prédios, que na verdade são dois prédios administrativos na Barão de Itapura, Isso. né? Aqueles prédios, por exemplo, eles vão se transformar numa outra finalidade? Sim, sim. São prédios próprios, então não faria sentido não utilizá-los. E pelo fato de que, só para que se entenda, as incidências dos tributos municipais com o caso do ISS, ele se faz em cima da parte administrativa. A parte assistencial não cabe cobrança de tributos. Então, os prédios vão continuar existindo, eles vão acolher hoje lugares que nós já temos alugados em outros imóveis para poder fazer os atendimentos que existem. Então, nós estamos num projeto bastante interessante de que a utilização do Arcadas traz benefícios sociais, traz benefícios de acolhimento ao nosso público interno pelas acomodações melhores, traz um benefício financeiro, mas, acima de tudo, viabiliza que os dois prédios, que hoje são administrativos, possam não só contemplar o que já oferecemos em lugares alugados para a parte assistencial, mas também possa ampliar
devido a uma série de demandas crescentes, como aí entra as questões das terapias, a questão dos tratamentos adicionais, a questão da nossa ADUC, que é a Assistência Domiciliar Unimed Campinas. Então, nós somos muito grandes. Então, temos a oportunidade de dinamizar e transformar essas áreas em áreas assistenciais com muito melhor qualidade, com muito mais acolhimento aos nossos clientes. Gente, eu perguntei isso daí para o Dr. Gerson, foi propositadamente, viu? Porque isso daí é exemplo de modelo de gestão. Quando você tem um modelo de gestão, né, você consegue equacionar investimento, você consegue dinamizar, por exemplo, esse atendimento assistencial que muita gente não sabia. Está tendo a oportunidade de saber agora. Né? Porque sabe o que acontece, doutor? As pessoas muitas vezes elas pensam da seguinte forma: é um seguro de saúde, é pago, a Unimed ganha dinheiro, sabe? Mas as pessoas elas não conseguem ver, por exemplo, que não é somente isso. Claro, como instituição, né, que presta, tem que se sustentar. Né? Tem famílias, por exemplo, que são empregados que dependem. Né? Mas, acima de tudo, doutor, é esse lado assistencial que existe, né? Muita gente não sabe. Então, eu acho importante a gente chegar, por exemplo, e as pessoas terem uma visão, né? Que é muito mais do que se pensa. E quanto isso é positivo. Veja, não precisa ser grande administrador para entender que tudo tem um custo. Então, mesmo quando você fala no atendimento público, que aparentemente não tem um custo final daquele que está integrando hoje no sistema SUS, ele não é de graça. Claro. Ele é custeado por uma série de outros recursos públicos, mas alguém paga essa conta. Então, não existe atendimento gratuito. Existem qualquer tipo de entidade tem algum tipo de custeio que é custeado por nós, através dos impostos, através de uma série de coisas, isso no serviço público. Nos serviços privados, existe, obviamente, todo um ecossistema que precisa ser sustentável, que ele precisa ter algo que não possa ser pernicioso, até porque o próprio mercado limita isso, né? Nós não fazemos o preço que a gente quer, nós fazemos o preço que é possível, que é sustentável para as nossas necessidades, mas que também seja de acesso a um público que possa arcar com isso. Então, toda essa preocupação, né, que temos em relação a melhoria de eficiências operacionais, que temos em relação à questão de combates a fraudes e desperdícios, né? Tudo isso traz em benefício não só para a própria empresa, mas para o preço final que chega aos nossos clientes, sejam eles pessoa física, sejam eles pessoas jurídicas, né? Nós temos um contingente muito grande de pessoas jurídicas, então quem paga essa conta não é eventualmente, isoladamente, o cliente final, mas algum RH, alguma empresa que está subsidiando. Então, ela tem que ser viável do ponto de vista de longevidade. Não pode ser uma coisa pontual, senão ou não é de um lado ou não é do outro. Né? Gente, estamos encerrando esse episódio do IBFcast. Quero agradecer mais uma vez. É a segunda vez, né, que nós conversamos. E, gente, eu fico muito feliz porque o Dr. Gerson é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Né? Uma pessoa que gosta de um bom papo, né? De uma boa conversa. E é uma pessoa simples. É o presidente de uma das estruturas de saúde maior, uma das maiores estruturas de saúde do país. Vamos lá. Né? A gente está falando de Unimed. E eu fico muito feliz de receber o senhor mais uma vez. Cada vez que nós conversamos, eu sempre aprendo alguma coisa. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, viu, doutor? Eu que agradeço, é uma oportunidade ótima, não só de estar com você aqui presente pelas nossas relações pessoais, mas principalmente por aquilo que eu tenho de oportunidade de transmitir, né, o valor que tem para nós a Unimed Campinas. Muito obrigado. Gente, veja e reveja quantas vezes você quiser esse episódio do IBFcast na página do IBF no YouTube. E já fica para você que acompanha sempre o nosso trabalho, o convite para um próximo podcast, que sempre a gente traz um convidado bem interessante para você. Muito obrigado.